Olá, gente. Tudo bom? Estamos de volta para dar sequência à nossa disciplina. Agora passando da metade aí do nosso plano de ensino, do conteúdo a ser visto toda a disciplina. No livro aí temos o capítulo 5, nomeação, sistema de nomeação, sistema de nomes, vários nomes para o nosso tópico. E esse também é o último assunto antes da nossa provinha, né? Então, ele está incluso, sim, no conteúdo da nossa avaliação, que agora me fugiu a data, mas deve ser ali 11, 18, 25, 26, né? A gente conversa, mas é por ali sim, 11, 18, 25, salvo engano. Mas isso a gente confirma. Tá joia? Esse capítulo a gente vai dividir em duas aulas. Ele é razoavelmente grande também. É um capítulo daqueles extremamente teórico e por isso, conforme combinado, esses teóricos a gente vai mais para as aulas assíncronas, né? As aulas gravadas. Depois da avaliação, aí eu acho que a gente tem sincronismo. Aí é uma aula que a gente pode fazer síncrona. Vamos dar uma olhada. Tolerância a falhas, segurança. E aí eu estou deixando o WebCF mais para frente. Vamos ver quando é que a gente consegue encaixar, ainda na esperança de que a gente volte no presencial antes de terminar a disciplina. Tá difícil, né? As vacinas estão atrasadas, já deveria ter iniciado com os profs do IFC, mas ainda não. Pelo menos até o momento da gravação dessa aula, né? Talvez essa semana saia. Mas então vamos dar uma olhada aí em sistemas de nome, serviços de nome, serviço de nomeação ou simplesmente nomeação, né? Vamos entender a importância da nomeação num contexto geral, né? E claro, no contexto dos sistemas computacionais e mais especificamente no nosso contexto de sistemas distribuídos. Lidar com nomes para referenciar objetos é muito mais fácil do que números, né? E é algo que o ser humano já faz há um bom tempo. Aqui eu tenho 3 exemplos simples, um do mundo real, um do mundo computacional local e um do mundo distribuído. Então, como é que seria a gente fazer uma referência a uma pessoa através de um número, né? Olá, senhor 87996, poderia ser um identificador, um RG, um CPF, um cadastro único. O senhor ainda reside em 89, 056, 340. Não muito agradável, né? Difícil comunicação e difícil memorização, né? Antes dessas agendas portáteis nos nossos smartphones, a gente até memorizava alguns números, telefone. Hoje, quem sabe telefone de ninguém? E eu mal sei o meu. Só sei porque às vezes tem os cadastros, né? No mundo computacional local, armazene o valor 10 num endereço de memória, e está aqui o hexadecimal, né? Houve o tempo que se programava em assembly, né? Vocês devem ter visto alguma coisa de arquitetura muito próximo disso. Dá para fazer, mas se torna um pouco mais sofrido, né? Ou no nosso dia a dia, achar serviços na internet, na web, através de um IP e uma porta, né? Conectar um servidor, 176, 17, 218, 191, 3306, na porta 3306. Né? Isso aqui pode ser um site, né? Essa porta não é a padrão de um servidor web, mas pode ser de um servidor de aplicação, ou seria um FTP, não é, um servidor de banco, né? Até, além de tudo, essa dificuldade, né? Quando a gente tem um nome, muitas vezes esse nome já dá uma boa ideia do que se trata o serviço. E com o número, nem isso. Obviamente que esse não é o nosso mundo real, porque a gente tem nomes, a gente tem a nomeação, a gente tem o serviço de nome. Então fica muito mais fácil chamar pelo senhor João, né, e verificar se ele ainda reside na Rua das Oliveiras, número 34.
ou armazenar o valor 10 numa variável x, e, y qualquer, ou conte, ou valor, ou número, ou conectar num serviço de banco de dados, né, através de um nome bd.servidor.ifc.edu.br. Daqui a gente já tem ideia de que é um serviço de banco de dados, né, que é um servidor de banco de dados que está no domínio do IFC, e até já dá a ideia de que é o conectando num banco MySQL. Pela porta mais, né? Para quem já conhece, já trabalhou com MySQL. Mas enfim, aqui só para a gente dar um início e entender a importância de nomes, né? Mas também a gente vai entender a importância da construção devidamente correta de um serviço de nomes para o seu melhor funcionamento, né? Para a sua eficiência, para a sua escalabilidade, né? E alguns acordos que a gente tem que chegar de unicidade desses nomes, né? Para que a coisa não se torne ambígua, né? No momento que você queira referenciar um determinado dispositivo, né? Alguma determinada entidade na sua rede, e que a chamada por um determinado nome não se torne ambígua. Então tem todos esses pontos aí que a gente tem que ajustar para implementação ou implantação de um serviço de nomes. Então vamos a alguns conceitos, né, algumas informações, antes a gente chegar em detalhes de implementação. Nomes desempenham um papel muito importante em todos os sistemas computadores, né, todos os sistemas computacionais. Aqui, na verdade, no nosso mundo real, a gente já começa a ficar mais claro, né? Aqui tem dois exemplos muito do nosso dia a dia, né? Nomeação de variáveis, nomeação de arquivos, nomeação de vários dispositivos, né? Você achar uma impressora, eu preciso imprimir na impressora da sala 3, né? Tá lá, printer 3, printer sala 3, é muito mais fácil do que você lembrar do IP dela, né? Ainda mais saber se esse IP foi alterado ou não. Enfim, vários detalhes aí de que a nomeação facilita a nossa vida. São utilizados para compartilhar recursos, identificar entidades de maneira única, fazer referências a localizações e várias outras funções, né? Então, pensando em sistemas computacionais, né, a gente referencia tanto serviços, né, servidores, computadores, impressoras, entidades de rede, arquivos, variáveis, objetos remotos, né? Lembrando há pouco tempo ali do RMI, que trouxe essa facilidade, né, de registrar um objeto compartilhado, um objeto remoto, através de um nome, né, que no momento ali a gente citou a diferença por RPC, e até comparou, no caso Java, ali, o RMI Registry como uma espécie de serviço de nomes, e estamos aqui, né, falando de serviço de nome, fazendo referência também a esses objetos remotos, né? Muito mais fácil encontrá-los pelo nome do que saber IP e port, etc, etc. Usuários, né? A gente sabe que usuários têm num sistema operacional ou num sistema de... Agora me fugiu no... Enfim, sistema de controle de usuário, né? O Windows tem um famoso, é de não usar o Windows, a gente vai esquecendo. Você tem um mapeamento ali de usuário para um identificador. E arquivos, né? O que mais do nosso dia a dia tem a facilidade com a nomeação do que os arquivos. Praticamente tudo, principalmente que o humano, né? Que necessita de uma interface com o humano, essa necessidade, o uso de nomes. Para resolver o nome é necessário implementar um sistema de nomeação. A diferença entre nomeação de sistema distribuído e sistema não distribuído se encontra no modo como são implementados os sistemas de nomeação. Então, a ideia é a mesma, é a resolução do nome, é transformar um nome em uma localização, em um endereço, para que você possa chegar a essa entidade, a esse serviço, a esse dispositivo. Então, isso no sistema distribuído ou no sistema local vai ser a mesma coisa. O que muda basicamente é como isso vai ser implementado, né? Você imaginar tudo local, você pode ter ali simplesmente arquivos, né?
um simples banco de dados mapeando nome, localização. Então, é como funciona o sistema operacional, seja para mapeamento da memória, mapeamento de arquivos, de usuários, até mesmo de hosts, né, como a gente vai ver. Então, localmente, isso se torna muito mais simples. Já no ambiente distribuído, numa grande rede, aquela toda história, quando a gente chega no contexto do sistema distribuído a cada tópico que a gente vê na disciplina, a coisa ganha em complexidade, né? Você não vai pensar numa solução dessa centralizada para um sistema distribuído, porque acarreta em vários problemas que a gente já conhece muito bem, né? Único ponto de falha, sobrecarga, latência, toda aquela história que a gente vai detalhando ao longo da aula. Então, a implementação em um sistema distribuído não vai ser centralizada, vai ser distribuído por várias máquinas. E aí a gente chega em outros problemas, né? De você ter réplicas iguais, enfim, também listaremos esses detalhes, né? Manter tudo atualizado, etc. O modo como essa distribuição é feita, né, desempenha um papel fundamental na eficiência e escalabilidade. Eu fico mexendo na tela, vai mexendo na câmera, né? Eficiência e escalabilidade do sistema de nomeação, né? Então, principalmente em relação à eficiência, né? Você sair de algo centralizado, local, por uma solução distribuída, a gente vai pensar principalmente na eficiência. Claro, e a gente tem aí um grande exemplo de um grande sistema distribuído de resolução de nome, que é o DNS, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto também. Nesse contexto, né, de serviço, de resolução de nomes, de sistema de nomeação, a gente tem três elementos, né, que a gente precisa conhecer muito bem. A própria palavra já nos dá uma grande noção do que se trata, mas a gente precisa conhecer aí os pormenores, que são os nomes, os identificadores e os endereços, né? O que vem a ser cada um e qual a relação entre eles. Então, são três entidades. Não vamos usar entidade, que a gente vai usar entidade para outra coisa. São três elementos aí que permeiam os conceitos em serviços de nomeação. Primeira coisa, o nome, né? Que é o mais natural para nós. Ele referencia uma entidade, né? Então, é a forma de você chegar a uma determinada entidade que você deseja fazer algum uso. E o endereço, ele identifica onde essa entidade está localizada. Então, o nome a gente referencia e o endereço, ele identifica a localização dessa entidade. As entidades necessariamente são ativas, né? Então elas estão ali disponíveis para um determinado uso, né? Seja um serviço, um dispositivo, um arquivo, um espaço de memória. Então a gente precisa saber como acessá-la. E a forma de acessá-la é através desse endereço. Uma entidade em sistema distribuído pode ser praticamente qualquer coisa, né? E pode possuir diversos nomes. Por exemplo, se a gente pega um caso mais do nosso mundo real, né? Se a gente pensa uma entidade como uma pessoa, né? Pensando como identidade, ela pode possuir diversos endereços, né? No caso, ou endereços de e-mail, ou telefone. Então, são várias formas de eu chegar são vários endereços, né? Várias localizações para eu poder chegar a essa entidade. O endereço ele pode ser visto como um tipo especial de nome. No entanto, não é adequado para utilizar pelos seguintes motivos. Né? É o que a gente viu no primeiro slide, né? De você fazer referência ao nome por um nome de pessoa por um RG, por um CPF, ou a um endereço por um CEP, um endereço de memória pelo hexadecimal. Então, é possível. Não deixa de ser o nome, né? Um telefone, né, para identificar uma pessoa também poderia ser o nome. A questão é que ele é muito inflexível, geralmente ele tem um formato próprio, né? Tem uma regra para ser construído.
e para nós, usuários, seres humanos, ele não é nada um pouco amigável, né? É difícil referenciar, é fácil cometer erros, né? Justamente pela dificuldade da memorização. O mesmo serviço pode estar em mais de um endereço, que é muito comum na web, né? Então, eu quero acessar, sei lá, vamos pensar um grande serviço, um Netflix. Geralmente a gente cita aqui como um exemplo, né? Que é um sistema extremamente utilizado e bastante distribuído. E aí ele tá em vários pontos do mundo, né? Fazendo cache, aquela história que também a gente já conversou. E qual o endereço que eu vou usar do Netflix? Será que eu, como usuário, preciso ter essa preocupação de qual é o que está mais próximo, qual é o que está mais, que vai dar mais eficiência, está menos sobrecarregado? Será que todos estão atualizados? Então, isso torna muito difícil para um usuário comum identificar qual o endereço é o mais adequado para ele. E também coloquei como principalmente, mas eu acho que esses dois últimos têm praticamente a mesma importância. O servidor ele pode mudar de localização e aí muda o seu endereço, né? Então a gente sabe que pegar um endereço como um IP ou um próprio CEP, né, para identificar uma pessoa, ou o telefone, como a gente falou agora há pouco, é algo que pode ser alterado, né? Eu chegava na entidade Fábio com o telefone 9994444. De repente, Fábio mudou de cidade, o telefone é outro, né? Até conseguiu portabilidade, mas o DDD era 49, virou 48, 47, virou 11. Então, mudou a localização dessa entidade. Mesma coisa um CEP, mesma coisa um IP. Né? Aí eu acessava o site do IFC Videira 172.168.1.12. Né? Acessava lá todo dia para chegar no SIGA. Mas, de repente, o servidor saiu daqui e levaram para a reitoria em Blumenau. E aquele IP não funciona mais. Então, o endereço são esses principais dois, né? Podemos resumir em dois pontos principais. A dificuldade de referenciar, por não ser amigável, né? E a complexidade de você referenciar uma entidade que você não precisa e não deve saber a localização, ou se foi alterada essa localização ou não. Então, por isso, a proposta de um serviço de nome é justamente trazer uma solução nesse sentido de que um serviço, uma entidade, ela seja reconhecida por um nome amigável, que seja independente do seu endereço. Só que esse nome, ele também deve ter uma característica, né? Ele tem que ser único. Se ele não for único, a gente vai ter sérios problemas, porque eu vou estar acessando o nome que não vou saber onde ele pode me levar. E a esse nome único é que a gente chama de identificador. Identificador é o nome que identifica de forma única uma entidade em um determinado domínio. O identificador verdadeiro é um nome que tem as seguintes propriedades. Então, veja só. Primeiro, ele referencia no máximo a entidade. Então, eu tenho que ter a garantia que, usando aquele nome, eu sempre vou chegar à mesma entidade. O inverso também. Cada entidade é referenciada por, no máximo, um identificador. Então, aquela entidade, eu não posso ter duas formas de chegar à mesma entidade. Ela só pode ter um único identificador. E por último, o identificador sempre referencia a mesma entidade, ou seja, ele nunca pode ser reutilizado. Então, aquele identificador é daquela entidade, se a entidade muda, ele vai junto, se ela deixa de existir, aquele identificador morre, para evitar ambiguidades. Usando identificadores fica muito mais fácil referenciar uma entidade sem nenhuma ambiguidade. Né? Acabei de me repetir. Então, se a gente chega a um acordo de que identificadores são a melhor forma de se chegar ou de definir uma entidade, e aí a gente já fala do nosso contexto computacional, a gente tem que seguir essas três regrinhas. Um número de telefone seria um verdadeiro identificador, né? Estivéssemos em aula síncrona, eu faria uma pausa, esperaria vocês me responderem o que vocês achariam. Não dá para fazer pausa, então seguimos. O número ele está relacionado com
somente com uma pessoa, sim, né? Vamos entender que numa empresa, né, tem várias pessoas, mas a pessoa ali no caso seria empresa. Até que sim. Então a propriedade 1 foi atendida. Uma pessoa pode possuir mais de um telefone? Sim. Então não temos a segunda propriedade atendida. E por último, ao se mudar de localidade, localização, cidade, país, estado, essa pessoa tem seu número alterado? Sim. Então também não foi atendido, né? Falou, você pode até manter parte dele ali com portabilidade, etc. Mas invariavelmente o código do estado, o código do país, isso aí não tem como manter, né? Justamente pela necessidade dele ser único. Então não atende. O telefone não seria um bom identificador. Endereços e identificadores são dois tipos importantes de nome e cada um deles é usado para finalidades muito diferentes. Em sistemas de computadores, ambos são representados sob uma forma que só pode ser lida por máquina, seja endereço de rede ou endereço de memória. Então, né, o endereço, cada um dos dois, a gente vai ver que tem a sua função, a sua finalidade, mas uma coisa em comum entre eles é que são voltados só para os sistemas computacionais, né? Só os sistemas computacionais é que conseguem trabalhar, né, digamos assim, com esses dois elementos. Ter nomes identificadores e endereços nos conduz ao tema central desse capítulo: como resolver nomes identificadores para endereço. O endereço, como a gente falou, né, o endereço identificador, eles nos parecem muito próximos, mas cada um tem a sua função específica. O que a gente quer de fato é o endereço, porque é através do endereço que vai ser feito todo o encaminhamento, todo o roteamento até chegar numa entidade identificada unicamente através do seu identificador. E aí entra o terceiro elemento, que são os nomes, que dos três aí do trio, é o que é voltado para o usuário final, para os seres humanos. Então, nome para o usuário, né, seres humanos, identificadores e endereços para os computadores. Em princípio, um sistema de nomeação seria um vínculo nome-endereço, que na sua forma mais simples é apenas uma tabela de pares, né? Que a gente falou, isso pensando localmente é perfeitamente viável e, na verdade, na prática é o que acontece, né? Vários sistemas de nomeação em sistemas operacionais funcionam basicamente dessa forma. Uma tabela aí que mapeia nome, né, do usuário com endereços, né, seja endereço de memória, endereço físico de arquivos no disco, hosts, etc. Contudo, no sistema distribuído, considerando a rede, essa tabela centralizada não funciona. A gente já falou um pouco e vai falar um pouco mais adiante. Então vamos a um exemplo prático, né, para deixar bem claro aí, caso haja alguma dúvida, do que seria cada um desses três elementos, nome, endereço, identificador, aí num contexto já de rede, né, de sistemas distribuídos. Então, por exemplo, o site do IFC. A entidade é o site do IFC, é isso que a gente quer acessar, né? Para o usuário, a gente precisa de um nome. Então, está aqui o nome, www.ifc.edu.br, que através de um serviço de nome, né, de uma tabela, de um mapeamento nome-endereço, a gente consegue chegar ao seu endereço IP, né? 172.16.18.1, que através dele a gente consegue chegar no identificador único desse serviço, né? Que é, nesse caso, um endereço de rede, né? Um MAC address. Então veja que esse identificador único ele nunca vai ser alterado, né? No entanto, um endereço IP, dependendo da mudança de localização, pode ser modificado. Então o identificador ele atende aquelas três propriedades de ser um identificador
para chegar a uma única entidade, a um único serviço, que é o site do UFC, esse daqui, né? Da mesma forma, o site do UFC só vai ser referenciado por esse MAC, 1 para 1. E se for o caso de mudar a localização, não tem problema, o MAC address permanece. Então, o identificador, o MAC address é um ótimo identificador neste caso. Aqui é apenas uma ilustração um pouco mais gráfica, né, desse exemplo. Eu tenho uma URL que é composta de várias partes, né? Eu tenho aqui o nome, tenho uma porta e o recurso que eu quero acessar nesse servidor, né, nesse serviço. Então, eu faço uma consulta ao DNS, ele vai transformar o meu nome num endereço IP, onde através da porta, que já foi passada também na URL, eu consigo acessar esse servidor. No entanto, em um determinado momento, eu preciso transformar esse endereço IP em um endereço de rede, né, que é o nosso MAC address, o nosso endereço, enfim, o endereço de rede. Então, através da porta, eu consigo chegar ao servidor. E aí, o terceiro elemento é o recurso, né, também com o nome que eu quero acessar. E aí, esse nome vai ser resolvido pelo próprio sistema operacional, né? Então, eu tenho o nome do meu serviço, que vai ser resolvido, no caso, por um DNS, que me permite chegar ao servidor, e lá eu tenho um outro nome que vai ser resolvido para que eu possa acessar o meu arquivo, através da solicitação, né, da requisição do usuário. E aí a gente tem algumas propriedades relacionadas a esses nomes, né? Seja do seu âmbito, da sua pureza e da sua unicidade. Coisa bem simples e bem rápida para a gente fechar essa primeira parte. O âmbito ele pode ser local e global, né? Os nomes já dão uma boa noção do que a gente está falando. No âmbito local, ele só vai ser válido naquele âmbito, naquele contexto. Por exemplo, um nome de arquivo. Esse endereço aqui, home/professor/std, né? Sistemas distribuídos/aula.txt, ele é único, né? Ele é único no meu computador, né? E eu consigo, através dele, o meu sistema operacional consegue resolver ele para um endereço físico onde ele está localizado no disco e me fornecer. Mas eu não tenho garantia e não tenho como ter que ele é único em um contexto maior, em um contexto global. Diferente dos nomes que a gente deve ter essa garantia no contexto global. Por exemplo, um site, né? O www.videira.fc.edu.br. Ele tem que ser válido em qualquer contexto do espaço e nomes. Então, independente do ambiente que ele foi criado, como é o caso do arquivo, ele tem que ser válido em qualquer outro contexto, né? Então, ele tem que ser único globalmente. Aqui é único localmente e esse único globalmente. Que é o caso, por exemplo, de um telefone, né? O telefone ele tem que ser único também globalmente. Em relação à pureza, né? O que são os que seriam os nomes puros e não puros? Os puros nomes não contêm qualquer informação para inferir a localização. O recurso pode mudar de localização sem que precise alterar o nome, e é obrigatório saber como iniciar a resolução do nome. Então, por exemplo, uma placa de carro, ou o próprio MAC address que a gente já citou agora há pouco. Mas uma placa de carro, através dela, você não sabe, até a gente conhece porque, né, no caso do Brasil, fizeram aquela distribuição, mas não tem uma amarração, principalmente as novas agora, acho. Não tem uma amarração com a localização. Ah, não, eu sei que M, agora eu nem sei que, é Santa Catarina. Não, ele pode até ter sido criado em Santa Catarina, mas eu posso ter transferido para outro estado e a placa, ele é um identificador, ela vai continuar única, né? E eu não vou saber com certeza afirmar a sua localização, né? Então, muda a localização, eu não preciso mudar o nome. E é obrigatório saber como iniciar a resolução de nome. Então, tem uma regra ali para você, através desse nome, você chegar na entidade.
E o que seriam os não puros? Obviamente seria o inverso disso, né? Ele contém informação sobre a localização do recurso. Então veja só, MAC, né? Aqui está um MAC, a gente não faz ideia nenhuma de onde está a localização desse MAC address, até porque também pela sua característica ele pode mudar, né? Hoje ele está em Videira, mas ele pode estar em Blumenau, outro dia ele pode estar lá no servidor nos Estados Unidos ou na China. Diferente do IP, né? O IP ele já tem essa característica de localização, né? Porque existe uma regra, uma distribuição de faixas de IP, o IP tal é tal região, tal país, eles vão afunilando. Então, ele é de um contexto global, quando a gente fala do âmbito, porque ele é único, né? A gente não pode ter dois IPs com o mesmo nome, a gente não está falando de rede interna, né? Isso não vale. De IP global, a gente está falando de IP real. Se eu faço referência ao IP, ele tem que ser único no mundo, então ele é global. No entanto, ele é não puro porque ele dá uma ideia da sua localização, né? Não é à toa que a gente às vezes acessa um site, aí tem aquelas propagandas lá, é um pouco abrangente, não é tão específico, né? Mas tem a propaganda lá. Ah, uma pessoa em Caçador, em Freiburgo, consegue ganhar milhares de reais trabalhando em casa. Descubra que, pô, mas colocou uma propaganda de Freiburgo, né? De Caçador, ou mesmo de Videira. Mas pura e simplesmente porque com as faixas de IP a gente consegue determinar a localização. Então, por isso que o IP é não puro. A mesma coisa o telefone, né? Também é global, porque ele é único, né? E aí a gente não está falando só do número, a gente está falando também do DDD, né? Da identificação de região, né? Nem por estado, que a maioria dos estados tem mais um DDD. E ainda tem o código do país, né? Então, país mais estado mais o número, isso torna ele único, torna ele global. No entanto, também facilmente a gente sabe a localização, né, do código do país e também pelo código do estado. Também arquivo, né? O arquivo a gente já viu que ele é local, né? Um contexto local, porque eu posso ter exatamente um colega no IFC ou qualquer outro professor, facilmente pode ter um caminho, um arquivo com esse caminho. Então, não tenho a garantia global, então ele é local. E também ele é não puro porque eu tenho a informação de localização, que no caso é necessária, né? Então, eu tenho aqui o arquivo, ele sempre vai estar associado a um caminho. E, por último, a propriedade de unicidade. No âmbito local, né, e aí a gente já fez, na verdade, a gente já antecipou essa explicação, a gestão de um âmbito local, ela deixou implícita, né? Ela se torna uma gestão simples, né? Por causa de um sistema operacional, garantir que no mesmo diretório não tenha dois arquivos com o mesmo nome, é muito fácil, né? Compara ali, ele sabe a localização no disco, compara, estou criando um novo arquivo, já existe o mesmo nome, opa, dá um alerta, tanto que ele dá a opção de você substituir, porque ele não vai permitir com o mesmo nome, ou renomeá-lo, né? Então, essa gestão, ela fica mais facilitada. Já a unicidade, num contexto global, né, no âmbito global, ela se torna muito mais complexa. Se ela for centralizada, a gente também já citou anteriormente, principalmente esse ponto aqui, né, esse quesito, que é ser o único ponto de falha. Né? Se a gente faz essa gestão dos nomes num servidor centralizado, deu problema ali, ele se torna, né, torna o sistema inválido. Então, o único ponto de falha e a dificuldade também da escalabilidade, né? O sistema vai crescendo e vai sobrecarregando aquele único ponto. Espaço de nomes vastos, probabilidade pequena de colisão de nomes e também hierárquica, nome é composto pela concatenação de componentes de diversos contextos, que é como funciona na nomeação de serviços, né, de sites na web, né, onde a gente tem
ali parte da gestão, digamos, dos .br, .k, .ca, etc. E aí, num determinado, a gente vai chegar nisso, né? Mas num determinado ponto da hierarquia, em outra hierarquia a gente já tem, sei lá, .com, .gov, .org, aí depois vai mais específico até chegar na localização específica da entidade, do serviço, do servidor. Então, são as duas formas aí de garantir a unicidade no âmbito local e no âmbito global. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente citou aqui a centralizada, né, como algo, a gente pensando hoje, algo infactível. Agora me veio a dúvida se existe a palavra, mas enfim, não factível, até quase ridícula, né, da gente pensar em algo centralizado nesse sentido. Mas no início da internet, né, na tal da ARPANET, né, na pré-internet, que vocês devem ter estudado história ali em fundamentos ou talvez em redes, as soluções eram nesse caminho, mas claro, né, a gente estava falando de uma rede extremamente restrita, né, de acesso e pequena, né, limitada em recursos, enfim, era o começo, então resolvi. O que eles tinham? Um arquivo texto bem simples, um hosts.txt, como tem hoje localmente, né? No Windows acho que é hosts também na pasta Windows, no Linux é no etc, que também é um arquivo muito simples aí, um mapeamento, uma tabelinha que mapeia nome IP. Só que imagine, né? A ARPANET era toda a rede e era esse único arquivo, né, que era construído e distribuído para, né, para as demais máquinas e servidores que queriam fazer parte da rede. Então, nesse hosts.txt eu tinha um mapeamento ali, associação nome IP. Sempre que o administrador alterasse algo em sua rede, ele enviava um e-mail ao NIC, né, que era o Network Center, Network Information Center. Se eu não me engano, era isso. Então, sei lá, centro de informação da rede. Então, o administrador tem um determinado servidor, determinado serviço, acrescentou ou alterou a localização do serviço, mandava o e-mail, disse, olha, agora o serviço e-mail.ifc.br, obviamente não tinha, né, era lá para os Estados Unidos e Europa, mas enfim, e-mail.oxford.com, mudou, tá? E-mail como era SMTP, agora é no IP tal. Então ele atualizava aquele arquivo e distribuía, né? Então administradores de redes baixavam periodicamente esse arquivo atualizado no FTP. E aí, claro, né, fica óbvio as grandes possibilidades de falhas em um sistema como esse. Primeiro, a sobrecarga, né, de estar centralizado, mas na época até acredito que até determinado boa parte do tempo isso não foi problema, mas eu vejo esses outros dois como maiores problemas. Consistência de todas as réplicas, então estava na mão de administradores de redes baixar, então um baixou, outro baixou, outro baixou, mas um ou outro ali acabou não baixando, né? Vai tentar acessar um determinado serviço no IP e ele já está em outro IP, então não vai funcionar. E a possibilidade de colisão de nomes, né? Então não é difícil aí, ainda mais na nossa área, que somos poucos criativos com nome, né? Para ter um ABC, um XYZ, um full, ponto alguma coisa, não era difícil. Então criaram ali dois nomes e aí as regrinhas do identificador. Dois nomes para acessar serviços diferentes, para endereços diferentes, problema também. E aí no âmbito local, isso no âmbito global, no âmbito local a gente já falou, isso ainda ocorre e funciona, atende, né? Então eu tenho esse hosts no meu computador, eu tenho ele aqui, que eu faço essa associação de endereço IP, né? Ideal para números pequenos de entrada, não ideal se mais de uma máquina precisar ter acesso a essa base.
mas o hosts.nome dos computadores é somente para uso local mesmo. Pois bem, aqui encerramos a primeira parte da aula, né? Eu vou encerrar o vídeo para a gente fazer 2 vídeos e não ficar tão longo. Até já!